É. Hoje é 16 de junho, terça-feira, e eu quero aqui mandar um beijo muito especial para minha amadíssima mainha, minha sogra, Maria Bethânia Pimentel, natural de Esperança, na Paraíba, coisa que estamos precisando muito no Brasil, de esperança, e que mora em Campina Grande. Beijão, sogrinha, beijão, mainha. Olha, é um dia também que o Brasil inteiro está tendo uma esperança de que o Supremo Tribunal Federal vai encontrar coisas relevantes nessas investigações que está fazendo, no caso das manifestações fascistoides, golpistas. Mas antes de falar disso, que é uma boa notícia também, eu vou falar para vocês que é uma bobagem ficar pensando em golpe militar, mas não acho que seja uma enorme bobagem pensar na possibilidade de um golpe policial militar. Há algum tempo eu venho falando isso aqui para vocês. O bolsonarismo está tomando conta da base militar, das Forças Armadas, mas também das bases das polícias militares. E uma coisa chamou a atenção neste fim de semana. No sábado à noite, o subcomandante da Polícia do Distrito Federal, o coronel Sérgio Luiz Ferreira de Souza, deu uma de cegueta e não viu quando os fascistoides, entre os quais do grupo 30 pelo Brasil, da senhora Sara Giromini, vulgo Sara Winter, Sara Inverno, fizeram uma palhaçada arriscada de soltar fogos na direção do prédio do Supremo. Fizeram que não houve nada, deixaram os fascínoras que fizeram isso ir embora. E aí, no dia seguinte, domingo, o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, demitiu esse subcomandante. O comandante está com Covid no hospital, é o Julian Pontes. Pois bem, este é um sinal, mas tem muitos outros que eu tive a pachorra agora de reunir. Vamos primeiro falar disso. A Folha de São Paulo deu a notícia de que havia informações no Supremo Tribunal Federal que envolviam uma consulta desses golpistas ao Gabinete de Segurança Institucional, chefiado pelo general Augusto Heleno Almeida Ribeiro. Mas, no domingo, quando o Ibanez demitia o subcomandante, o general desmentia essa notícia de que havia um combinado, né, com o Serviço de Inteligência do governo federal. Pois bem, mas eu prometi a vocês que eu falaria de outros indícios, né? Olha aqui, você se lembra que na manifestação do dia 31, na Avenida Paulista, a Polícia Militar de São Paulo teve uma atitude bastante suspeita. Um policial botou a mão no ombro de uma senhora que estava com um taco de beisebol escrito Rivotril. Eu não conheço nenhum estádio de beisebol nas proximidades da Paulista e também não conheço nenhum time de beisebol chamado Rivotril, que na verdade é um remédio que faz dormir, que acalma, né? Então ela estava na certa que era. No entanto, os policiais jogaram bomba nos antifascistas e não nos bolsonaristas, de onde saiu essa provocadora com taco de beisebol. Pois é, enquanto isso, em Copacabana, também num encontro nada amistoso entre antifascistas e antibolsonaristas, a televisão filmou o deputado Daniel Silveira, um fortão, assim, aqueles fortão com cara de pouco inteligente, combinando com um policial que foi lá para reprimir, evitar confusão, para tomar a bandeira de um antifascista, coisa que o policial, segundo informou a ele, já tinha feito. Pois antes disso já havia outros sinais que eu chamei a atenção aqui. O coronel reformado da Polícia Militar do Ceará, Aginaldo de Oliveira, comandante da Guarda Nacional e marido da deputada Carla Zambelli, uma espécie de porta-voz oficiosa do Palácio do Planalto e do
Bolsonaro, chamou os amotinados do Ceará que atiraram em Cid Gomes, que dirigiu uma retroescavadeira, né, o Cid retroescavadeira, sobre os amotinados no quartel em Sobral, cidade dele. E ao ir para lá, para ver se acalmava os ânimos, o coronel Aginaldo, que teve entre os seus parentes, entre os seus testemunhas, né, seus padrinhos de casamento, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, chamou os amotinados de heróis. Isso foi em 19 de fevereiro. Houve depois um massacre do baile de Paraisópolis, no dia 17 de janeiro. 9 mortos pisoteados pela imprudência. Terá sido por imprudência ou terá sido por método da polícia militar que foi reprimir esse baile? Era o baile da 17, um baile punk, né? Há também 2 casos recentes de agressão que o governador João Dória já anunciou que os policiais serão afastados, serão investigados, serão punidos. O governador João Dória devia prestar mais atenção na sua polícia militar. Eu já falei nela aqui 3 vezes, Paraisópolis, nas 2 últimas agressões a inocentes negros, no meio dessas manifestações todas no mundo pela morte do George Floyd. E, olha, não se esqueça que o Bolsonaro disse na reunião de 22 de abril que ele quer armar o povo. Ele não quer armar o povo, ele quer armar as PMs contra os governadores, e é bom os governadores prestarem atenção. Eu quero lembrar que PMs são frequentes lá no Palácio do Planalto. O maior consultor jurídico e prometido para o Supremo Tribunal Federal na vaga de Marco Aurélio Mello no ano que vem é o Jorginho Oliveira. 7 anos de advogado e muitos anos na PM do Distrito Federal. Pois bem, por falar em PM, a família Bolsonaro tem muito antigos laços com PMs. O principal deles é o Fabrício de Queiroz, que até hoje ele foi denunciado numa reportagem do Estadão em dezembro de 18. É o personagem principal da denúncia importantíssima feita pelo empresário Paulo Marinho, e é sargento da PM aposentado. Os PMs aposentados que são acusados de terem matado a Marielle Franco, né, o Elcio Queiroz e o Rony Lessa, são vizinhos do Bolsonaro no seu condomínio lá na Barra. Pois bem, agora apareceu outro PM. Segundo o Globo, a matéria do Chico Otávio, o policial militar Diego Sodré do Castro Ambrósio é suspeito de envolvimento num esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Alerj, com movimentações, segundo o Ministério Público do Estado do Rio, de quantias em espécie incompatíveis com o cargo que ocupa. Eu não vou ser preciso falar dos laços da família Bolsonaro com as milícias, o tenente Adriano, que foi homenageado na Câmara e que foi condecorado pelo mesmo Flávio Bolsonaro, o próprio Fabrício, etc. Os dados constam de uma investigação aberta a partir de um relatório do COAF, que é aquele mesmo relatório que também envolve o presidente da Assembleia, o petista siciliano. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o ministro Joel Ilan Paciornik, que integra a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que acaba de pedir o adiamento de um pronunciamento que foi pedido pelo STJ, um julgamento, aliás, que foi pedido de um processo do Flávio Bolsonaro, foi visto, né, na segunda-feira no Palácio do Planalto, mas não estava na agenda do presidente, nem ninguém explicou a presença dele lá. Pois bem, por falar nisso, o Supremo Tribunal Federal acaba de quebrar sigilos bancários de empresários investigados nesses atos antidemocráticos que o Ibanez Rocha fez questão de ignorar durante 7 domingos seguidos lá em Brasília. A PF andou também fazendo ontem busca e apreensão em vários endereços, inclusive o endereço daquele deputado federal de que eu falei,
bolsonarista, Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que quebrou a placa em homenagem a Marielle. Essa é uma ordem de Moraes que também andou quebrando o sigilo bancário. Acabo de ler isso, como falei no começo, no meu computador, dos deputados bolsonaristas, a citada Carla Zambelli, a outra Bia Kicis, que é muito notória, o Júnior Amaral e o Ottoni de Paula. Aliás, tem um assessor do Ottoni de Paula, pelo menos que se diz assessor do Ottoni de Paula, que é suspeito de ter sido o locutor que narrou os fogos, e ele estava entre os 30 pelo Brasil, em homenagem aos 300 de Esparta, mas não consegue reunir mais do que 30, liderados por aquela mulher que eu falei aqui, que foi presa pela Polícia Federal, a Sara... Como é que é? Sara Gilmini, né? Pois bem, então eu acho que essas investigações agora são definitivas. Se a Polícia Federal, que está fazendo as investigações por ordem do Alexandre de Moraes, encontrar alguma coisa, aí se quebra aquele famoso sigilo que tira a possibilidade da Polícia Federal investigar o financiamento desses atos, que foi claramente e sem dúvida, analisado como origem de todas essas buscas e apreensões, né? Foram alvos da busca e apreensão hoje o Otávio Farcuri e o advogado Luiz Felipe Belmonte. Luiz Felipe Belmonte é responsável pela organização e financiamento do partido que o Bolsonaro quer fundar. Se a polícia descobrir realmente no sigilo do deputado Belmonte, do empresário, advogado e empresário Belmonte, qualquer indício de financiamento de atos antifascistas, vai ser uma complicação, um problema. O Aliança pelo Brasil, que é engraçado, como é que é? 30 pelo Brasil, Aliança pelo Brasil, eleger um candidato, que seria o Jair Bolsonaro, que pretende se reeleger. Aliás, a popularidade dele não anda assim tão avassaladora para garantir uma reeleição. Por enquanto, digamos que vai para o segundo turno. Depois de tantas traições que ele fez, vamos ver se ele mantém o eleitorado antipetista e a favor do combate à corrupção. A extremista, não tem nada a ver de ativista, a extremista, a terrorista, a fascistoide, não tem categoria para ser fascista, Sara Gilmini, que usa o pseudônimo de Sarah Winter, em homenagem a uma granfina inglesa que tinha bandeiras do Terceiro Reich em sua casa e era frequentadora da família do Winston Churchill e da família real, e por isso não foi presa, porque era uma espiã nazista. Então, a Sara homenageia com o seu codinome uma dupla criminosa, né? Espiã, criminosa de guerra, e nazista, porque hoje o nazismo é recusado e marginalizado por todos os estados democráticos de verdade do mundo a partir da Alemanha. E nós estamos aqui realmente tentando evitar que o ovo da serpente se transforme na serpente em si. Eu estou hoje mais esperançoso do que estava ontem, apesar de não ter tido assim nenhuma notícia bombástica, mas pelo menos estou aqui com o cabelo que a Isabel cortou e que eu não estou mais com aquele aspecto de envelhecido, um cara tem um aspecto tão jovem como eu. A Isabel, o Jassa que corta o meu cabelo vai ficar furioso vendo o meu vídeo, mas a Isabel foi o jeito, não entra ninguém na minha casa e o Arthur ainda não tem competência, ainda não tem
coordenação motora, apesar de ter uma coordenação motora melhor do que a minha, para cortar meu cabelo. A Isabel disse que ainda vai dar uns retoques aqui. Amanhã você vai ver se dá e se deram certo, tá? Bom, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade me salvará.